Queridos, bom dia mais uma vez. Bom dia. É um prazer estar aqui para mais um lançamento, agora um lançamento duplo, né? Coincidentemente, ou jesusidentemente, nossos livros saíram no mesmo dia, né, da gráfica. E eu quero falar um pouco sobre o meu e vou deixar um tempo maior para a Roger, que além de estar se despedindo dessa matéria hoje, o livro dele é mais complexo também, tá? Então, meu livro é esse aqui, Andando com Cristo, o dia a dia prático do cristão. Trata de assuntos transversais do discipulado cristão, mas eu não quis colocar algum título, nem subtítulo, dizendo que seria sobre o discipulado, porque não é um curso para discipulado e algo do tipo, né? E também eu não tive a ideia desse livro quando para ser professor, para essa disciplina que vocês estão tendo agora, né? Mas essa ideia já estava, muitos desses textos já estavam escritos há mais de ano, inclusive, e eu decidi juntá-los, enfim, tá? Então, nesse texto aqui, nesse livro, eu abordo sobre o que é um discípulo, faço uma análise bíblica, uma análise do Novo Testamento, na verdade, não toco no Antigo Testamento, sobre o que é um discípulo, mostro quantas vezes aparece a palavra, e essas coisas que vocês acabaram já vendo aqui nas primeiras aulas, né? Hoje até disse, você demorou muito para escrever e tal. Na verdade era falta de dinheiro para publicar, né? Como de costume, né? Estava pronto, né? Então eu falo um pouco sobre isso e depois abordo sobre a autoridade das Escrituras. Hoje em dia, a autoridade das Escrituras sobre a vida do cristão está sendo muito profundamente questionada, né? Mas a Bíblia é autoritativa, né? É autoritativa a respeito da nossa fé e a respeito do nosso dia a dia. Então ela está acima da ciência, ela está acima dos credos das nossas igrejas e denominações, está acima da informação da mídia, da modernidade que nós estamos atravessando e acima das nossas próprias opiniões, inclusive, tá? Então isso é também necessário para a nossa vida cristã. E eu coloco esses assuntos porque eu entendo que discipulado, na verdade, discípulo ao lado, né? E é para toda a vida, né? Não é apenas para não é apenas para novos convertidos, mas todos devemos crescer no discipulado, na caminhada com Jesus. Em seguida eu coloquei 4 capítulos sobre como ler a Bíblia, são dicas muito práticas, né? Que têm servido para a minha própria vida e acredito que podem abençoar também aqueles que desejarem seguir essas dicas. E por último, 3 capítulos sobre oração, né? Mostrando quais são os tipos de oração que a Bíblia menciona, mostrando a relação de alguns personagens bíblicos com a oração. Inclusive eu trago uma tabela sobre orações que Paulo faz nas suas cartas, né? Interessante que nas 13 cartas ele ora ou diz que está orando, né? Por isso, por aquilo. Só na carta aos Gálatas que ele não demonstra interesse em oração, por causa das circunstâncias que aquela igreja não recebe nenhum elogio, é a única igreja que não recebe elogio de Paulo, só repreensão, só correção, tá? Então, coloco assim quais eram as prioridades da oração paulina e um paralelo do que deveria ser a nossa oração. E aí termino mostrando um pouco mais do que a Bíblia diz sobre a oração, inclusive com a reflexão sobre o que é orar em nome de Jesus. Essa expressão, orar em nome de Jesus, foi ensinada pelo Senhor, né? Mas ela não aparece em nenhuma oração do Novo Testamento. Ao contrário do que geralmente a gente pensa, né? Que orar em nome de Jesus é dizer, em algum momento na oração, em nome de Jesus. Ela não aparece em nenhuma oração do Novo Testamento. Nem por isso eles oraram errado ou deixaram de ter suas orações respondidas, tá? Mas orar em nome de Jesus significa orar como se Jesus estivesse orando e também significa que nós estamos orando, estamos diante de Deus através de Jesus. Estamos diante de Deus em nome de Jesus. É como que uma procuração espiritual que nós recebemos de Jesus, dos méritos de Jesus para nós, e isso já não é mais assunto do meu livro, mas assunto do livro de Roger. Fica à vontade, irmão, para apresentar seu livro. Graças a paz do Senhor. Amém. Eu estava dizendo para ele, quando a gente estava chegando e viu o livro, né, me comprei, disse para ele que ele demorou muito para lançar o livro, né?
E aí seria o texto dessa nossa disciplina. Li a parte introdutória dele, primeiros capítulos, é tudo sobre o discipulado, né? Eu gostei muito. Tem uma parte que ele vai definir o conceito do discipulado. E aí, por incrível que pareça, ele toca numa parte aqui que eu já falei para vocês, que o discipulado é da vida toda. A gente não falou sobre isso no caminho, para saber que a gente combinou as ideias. Né? Até uma que está no livro, né? Ele disse pois é. Quem copiou de quem, né? Que a gente colocou uma ideia lá. Tem uma parte lá sobre a mentira da Eva, aquela distorção. Ela diz lá que Deus não falou isso, mas Eva acrescentou. E também coloquei isso aqui no meu texto, né? Porque a gente lê a mesma Bíblia, né? A gente lê a mesma Bíblia. Né? A gente tem uma base sólida sobre a nossa doutrina cristã. Por isso que hoje, se ele for pregar na Guiné, ele não vai pregar heresias na minha igreja. Também se eu pregar aqui, não vou pregar heresias. Isso é muito importante, diferentemente com um pregador católico, com um pregador espírita. Pronto, agora eu falo o meu livro, né? É verdade. Certo. E aí, o meu livro é esse aqui, como ele já brincou comigo, brincadeira que eu falo, porque diz que o meu livro é mais complexo. O livro dele também é complexo, o tema é bonito também. Talvez ele diria que o meu tem mais páginas, né? Mais grosso, relação de complexidade. Pronto, esse texto é fruto da minha dissertação no mestrado lá no Betel, um texto que me baseei em Romanos capítulo 1 a 5, fiz uma exposição. E quando decidi que o texto tornasse um livro, eu diria quase, eu escrevi tudo de novo. Porque quem é aluno, quem sabe como é que é, quem já fez o mestrado sabe, você é obrigado a cumprir aquela linguagem acadêmica, a forma de citação, a linguagem técnica. O livro não. Além disso, eu teria que quase reescrever boa parte do livro, né, para poder dar mais esclarecimento ao futuro leitor. E não mais para avaliação, né, que a gente está preocupado para passar na banca. E aí o meu livro, né, foi dividido em seguintes páginas, ou capítulos, né? Melhor, 5 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre o panorama da carta aos Romanos. Nesse primeiro capítulo, eu trabalhei sobre a autoria, a data, o local da composição da carta, a sua estrutura epistolar. Também falou sobre o destinatário, quem fazia parte da igreja de Roma. Impressionante que a igreja de Roma foi a única igreja que Paulo escreveu uma carta que ele não fundou, muito menos chegou a visitar essa igreja. E aí ali eu expliquei como essa igreja surgiu. Não vou dizer porque você vai estudar, não é? Mas essa igreja foi fundada, mas por quem? Então aqui já vou dizer para vocês que tem uma hipótese, mas foi derrubada, que os católicos acreditam que a igreja de Roma foi fundada por Pedro. Esse Pedro se tornou o primeiro papa, né? O apóstolo Pedro, né? A gente não acredita assim. Mas no texto lá eu expliquei muito bem claro como a gente acredita que uma igreja foi fundada. E também lá no texto eu mostro, quando a gente fala parte do destinatário, de que a igreja de Roma, como a gente pensa, não era aquela igreja de 4 paredes, uma igreja só. Alguns estimam que a igreja de Roma tinha mais ou menos 5 congregações. E também se chama igrejas domiciliares, igrejas em casas. Não era uma só igreja só. É igreja de diferentes bairros. Isso que compõe a igreja de Roma. E diz lá o que seria mais ou menos, né, o número das igrejas que existia lá. E também eu falei um pouco sobre a divisão temática da carta do livro, né? E também dentro dessa divisão eu falei que não tem importância de esboçar o texto bíblico. E citei o exemplo do Calvino. Pelo menos na nossa língua portuguesa, o escrito de Calvino, você não encontra nenhum livro dele, comentário bíblico, que ele faz o esboço temático. Você encontra capítulo, só coloca capítulo 1, ele expõe. Mas, atendendo o método atual, que eu julgo também mais adequado, no sentido didático, eu decidi fazer também o esboço, baseado no autor e que eu citei, por exemplo, né? E também, ainda nesse capítulo 1, eu tratei de um tema que eu chamei, o tema dominante da carta de Paulo aos Romanos, né? Que é a doutrina da justificação pela fé. Essa aqui ninguém discute. Até uns hereses
o Bultmann, o grande Reis, ele acredita que o assunto mais dominante do pensamento de Paulo é a justificação pela fé. Esse tema não é apenas mais dominante na carta de Paulo, mas também em todo o pensamento paulino. Alguns querem dizer em toda a doutrina cristã. John Stott, quando trata lá na parte dele, ele vai definir que, se for para resumir as doutrinas mais importantes do cristianismo, ele diz são duas: o novo nascimento e a justificação pela fé. Foi assim que ele resumiu a doutrina do cristianismo. E aí, o segundo capítulo, ele trata sobre a carta aos Romanos e o tema da justificação pela fé na história do cristianismo. E aqui eu dediquei mais nos grandes homens de Deus que foram influenciados através dessa carta, como Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, Karl Barth. A gente vê como esses homens foram impactados através dessa carta. Impressionante. Agostinho conversou essa carta. A influência dele foi através da carta paulina, essa carta aqui também da doutrina paulina. O Lutero ele é chamado monge agostiniano. O próprio João Calvino, ele foi muito influenciado por Agostinho também, a carta aos Romanos. Karl Barth, que o povo fala que ele é um herege, de fato ele era, mas a virada dele, sua teologia, foi impressionante. O primeiro livro lançado desse grande teólogo suíço foi a carta dele aos Romanos. Inclusive, o título do livro dele, você sabe como se chama? Carta aos Romanos. Esse aqui é o título dele. Foi isso mesmo. Só que a diferença, a carta aos Romanos, se coloca Romano com R minúscula, para a diferença que não é carta aos Romanos, é um livro do Karl Barth, que é titulado Carta aos Romanos. Eu não sei se é a tradução da língua alemã para a portuguesa, mas o título mesmo é esse aqui. Um livro chamado Uma Obra Explosiva contra os Liberais. Ele escreveu justamente esse livro na Segunda Guerra Mundial, a fase da Segunda Guerra Mundial. Diz que Barth estava escrevendo esse livro escutando canhões, bombas atômicas. Por isso que o contexto diz que o livro caiu como uma bomba atômica dentro do universo acadêmico. Porque foi uma derrota. Na verdade, eles não esperavam isso. Que o Barth escreveria contra eles mesmos, contra os seus professores. Então, uma hora que ele quer dizer que Barth sozinho, ele conseguiu vencer os seus próprios professores liberais. Forte, né? E aí, através desse livro dele, Comentário aos Romanos, que ele foi considerado pela revista Newton Home de o maior teólogo do século XX. E também esse livro dele, Comentário dele de Romanos, é tido como o livro mais importante desse teólogo. Ele escreveu um livro chamado Obra Dogmática Cristã. Tem quase 9.000 páginas. Quase 3 volumes, 9 volumes. Esse livro é muito grande, mas Barth não terminou de escrever. Mesmo assim, esse livro de Romanos é tido como a obra mais importante dele. E aí, já no capítulo 3, eu falo sobre a credência de Paulo, o anúncio do tema. Nesse capítulo, eu trabalhei muito em detalhes sobre a justificação. Paulo respeitou requisitos normais, como o remetente, o destinatário, a salvação e uma oração. Você vai encontrar Paulo respeitou esses requisitos. Porém, o conteúdo dele é totalmente diferente. Para que ninguém não venha dizer. Hoje, se você pegar, até falei lá no texto, se você pegar a nossa Sagrada Bíblia e pegar um livro de Paulo Freire, um livro do Mateus escrito, você vai encontrar que a mesma estrutura, não é isso? Editora, o revisor, segunda edição, a primeira edição, o nome da cidade, tudo isso você vai encontrar. Mas a diferença está no conteúdo. Você encontra que Paulo fez isso. E aí, para terminar, no quarto capítulo falei da universidade do pecado e da condenação no ser humano. Esse aqui ninguém escapa. Tanto os gentios, tanto os judeus, todos são pecadores.
E no final, capítulo 5, eu falei da revelação da justiça de Deus, que é o subtítulo Justificação somente pela fé. Esse aqui é o marco, né, do meu livro. Eu vou ler para vocês agora aquele contexto. Quem teve o livro abre aí comigo. Página 170 do Gandhi. E para você ter uma ideia, como é que é bom e importante a gente estudar, a gente ler o livro que a gente comprou. Comprei o Bruno, já comecei a ler. Você também vai ler o meu, né? Para entender o porquê que Gandhi diz que ele ama o cristianismo, mas ele odeia os cristãos.